Bom dia a todos. Peço desculpa por este pequeno atraso, mas é fruto dos convidados chegarem alguns com um pequeno atraso, que é perfeitamente natural e aceitável. Uma vez mais dizer-vos bom dia. Cumprimentar o Dr. Sérgio Viana, administrador executivo da Luz Saúde, o Dr. Pedro Linhares, que não está aqui, mas deve entretanto estar a chegar, diretor-geral, Dr. Jorge Pinheiro, diretor clínico do Hospital da Luz Paulo Barcinho, o Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila do Conde, Dr. Paulo Vasques, diretora da Escola Superior de Médias Artes e Design, professora Dr. Oliva Marques da Silva, o curador da exposição, Dr. Pedro Martins, à minha família, que também está aqui presente. É comum dizer-se que uma imagem vale por 1000 palavras, o que é verdade. A fotografia cristaliza momentos, como que suspende e eterniza a vida, as figuras humanas são imortalizadas. Absolutamente excepcional em termos de vivências, nomeadamente nos períodos em que houve confinamentos e restrições, entendi registrar alguns ambientes, nomeadamente o vazio das cidades, como conseguiram os profissionais de saúde, com os seus próprios receios e os seus medos, continuar a cuidar e a tratar. Inicialmente pensei apenas em registrar imagens associadas aos tratamentos clínicos. Como a conclusão do mesmo, senti que o projeto não estaria completo. Sejam eles empregados de limpeza, assistentes por adaptação dos serviços a uma nova realidade. E agora iria comentar aqui 60 fotografias expostas, 5 delas obtiveram menções distintas internacionalmente, por ter apoiado e patrocinado esta exposição desde a primeira hora. Muito obrigado. Estou notando uma enorme sensibilidade e este é um gesto a que atribui imenso valor e que aqui quero reconhecer perante todos. Obviamente que terei que destacar algumas pessoas envolvidas e sem os quais não seria possível concretizar este projeto. Nos 5 meses em que estive a fazer este projeto. Ele foi começado em dezembro de 2021 e terminou em abril de 2022, das quais fiz uma apurada seleção. Desta, em conjunto com o curador Dr. Pedro Martins, nasce uma exposição que ainda não foi exibida publicamente em nenhum local, mas que finalmente está patente ao público. Farei uma breve apresentação das fotografias que vão estar expostas no 2º e no 6º piso. E nesse trajeto que fiz de Vila do Conde até à Póvoa de Varzim, vim conversando com o Mário no intuito de tentar perceber o que é que vos ia dizer depois de toda esta abordagem feita pelo Joaquim Garrido. Naturalmente que me terei que apresentar de uma forma simples e rápida. Começo por aproveitar as palavras do Joaquim Garrido, que foram direcionadas aos agradecimentos de todos os envolvidos. Aproveito a deixa e são exatamente os agradecimentos que teria que fazer, já foram feitos, aproveito desde já. Sou, de facto, professor há 40 anos, faltam-me alguns para chegar à reforma para ter mais tempo à fotografia, e estou na fotografia há 44 anos. Ou seja, a minha relação com a fotografia, de facto, uma relação muito íntima de imensíssimos anos e que me tem permitido, ao longo do tempo, responder a algo que eu gosto muito, não só do seu ponto de vista profissional, mas também do seu ponto de vista da fotografia, que são retos. Eu gosto de responder a retos. E particularmente a retos que sejam ou que fujam fora da minha zona de conforto. O Joaquim Garrido, de facto, é mauzinho, porque desde a primeira hora que me lançou este repto esse que o acompanhar, depois do projeto registado, acompanhá-lo na análise e na discussão definitiva desta narrativa em termos do hospital durante a pandemia. Diz uma pessoa que a memória não é mais do que a consciência inserida num dado tempo. Assumo também, mesmo nos períodos mais problemáticos da pandemia, que eu também aproveitei as minhas oportunidades fotográficas no que respeito à própria pandemia, ao Covid-19, e se calhar os 3 dias mais marcantes da minha vida em termos fotográficos, tenho-os comigo, porque decidi lá em casa, e quase que uma discussão familiar, dizendo que eu vou sair de casa, eu quero sair de casa, quero sair com as minhas 2 simpáticas máquinas e quero fotografar Vila do Conde durante a pandemia, no peso da pandemia, ou numa cidade completamente abandonada. Ou seja, eu acho que esta marca da pandemia deixou-nos uma marca
gritante. Uma embalagem da vacina do Covid e na respectiva seringa, tenho pena eu que não haja de facto uma vacina para as muitas guerras que estão a acontecer e que houvesse uma vacina miraculosa para que de uma forma simples elas fossem solucionadas com alguma eficácia como o Covid foi solucionado. Mas a meio do ano, eu não tenho nada a definir, mas de meio do ano para a frente, ela vai saltar para uma das paredes, ou para alguma das muitas paredes, ou do auditório municipal, ou do teatro municipal, ou da biblioteca municipal de Vila de Conde, e façam favor, tragam os amigos e os inimigos para verem a exposição, que vale a pena. Muito obrigado. Bom dia. Queria deixar de agradecer o convite, que me está aqui, em particular cumprimentar todas as pessoas, em particular a administração do hospital, da Luz e outros personalidades que estão aqui que eu conheço, com quem tenho convivido mais, como o Dr. Castro, da Câmara Municipal de Vila de Conde e a Dra. Manuel Miranda, da Câmara Municipal de Vila de Conde, e toda a gente que está aqui hoje. Eu começava por dizer olhar bem ver. E, portanto, eu acho que este é um sentido fundamental na fotografia, porque realmente, por vezes, nós somos hoje invadidos com imensas imagens e passamos por elas sem quase perceber a dimensão e a importância que elas têm. Fui aqui, nomeadamente, falar do Carter Bresson, que foi um dos grandes fotógrafos parisienses que teve uma influência grande na fotografia chamada realista, e em fotografia faz toda a diferença. Nomeadamente, costuma-se também dizer que os grandes fotógrafos tinham grandes editores, ou seja, fotografavam imenso, e quem, efetivamente, selecionava as suas imagens era o editor. E foi para mim muito interessante perceber que alguém muito próximo da minha escola fez este tipo de trabalho, que é um trabalho realmente nobre, porque, como diz muito bem, está ligado à memória, e a memória é uma coisa que fica através da fotografia. O Joaquim Garrido apresentou a primeira vez um esboço deste projeto e ao apresentá-lo sabia perfeitamente que tinha todas as condições para ser aprovado, não só aprovado como carinhar. O hospital, já que toda a gente quis promover alguma coisa que eu não vou promover, o hospital tem desde sempre uma tradição de intervenção muito para lá daquilo que é o que se pensa num hospital. Independentemente de ser uma instituição privada, ser pública. E a nossa intervenção cultural e a nossa intervenção social, sobretudo na comunidade de proximidade, é uma tradição que já vem muito longe. Estou aqui há 8 anos como diretor clínico e sei que já anteriormente existia e sei que, há bocadinho, numa conversa que tivemos, ele disse, sempre estivemos abertos a caminhar projetos, a caminhar intervenções, fossem de que natureza fossem, desde que houvesse uma separação clara e um respeito absoluto por aquilo que é a nossa obrigação de garantir a privacidade, garantir a segurança e não transigir nunca em relação a isso. Joaquim Garrido esqueceu-se de uma referência, mas fez-la de uma forma subtil, que foi fazer uma referência a um provérbio chinês que uma imagem ao mais do que uma palavra. Este hospital é detido por uma entidade que, no fundo, é controlada pelos chineses, portanto, nós encontramos uma coisa devidamente recordada. Portanto, é verdade. Não queria dizer muito mais, mas em relação ao Covid, aquilo que salta de diferente em relação a quaisquer outros assuntos de saúde é que foi uma doença muito democrática, porque não escolheu pobres nem ricos, não escolheu homens nem mulheres, portanto, atingia a todos de igual modo. Foi muito democrática na sua disseminação, foi muito democrática na sua letalidade nos primeiros tempos, mas progressivamente foi cada vez menos democrática. E não me refiro a nós, refiro à escala global. Foi menos democrática porque enquanto era desconhecida, enquanto matava todos, éramos todos iguais. Mas a partir do momento em que as coisas começam
a evoluir, começa a conhecer-se, começa a haver recursos para tratá-la ou preveni-la, aí deixou de ser novamente uma doença democrática, porque ricos continuam a ter melhor acesso à prevenção e ao tratamento, e pobres, em Portugal, porque Portugal depois tiveram as suas oportunidades, mas a nível global, e viu-se ao longo dos 3 anos as muitas velocidades a que a doença evoluiu, as muitas velocidades a que os tratamentos disponibilizados também evoluíram, fizeram a grande diferença entre todos. Isso, felizmente, não foi o nosso caso. Felizmente, nós podemos, olhando para o panorama global, e apesar de se falar mal de tudo e de todos os cuidados de saúde e de se diabolizarem os privados e se deitar abaixo o público, acho que temos muitas razões para estar muito orgulhosos de tudo aquilo que nós, como país, fomos capazes de fazer ao lidar com esta doença. Isto que o Joaquim Garrido fez, nós tivemos uma pré-visualização que ele teve a amabilidade de nos proporcionar há uns meses atrás já, tem um sentido muito diferente para os que viveram o problema, para aqueles que estiveram na sua solidão dentro de casa e para aqueles que um dia vão olhar para isto como documento histórico e vão ter que estudar o assunto para perceber o que é que se passou. Que é de tal maneira diferente, o mundo é de tal maneira diferente durante o Covid e daquilo que é fora do Covid, que só quem o viveu, e daqui a 5, 10 anos, provavelmente muita gente não terá qualquer memória desses tempos, portanto vai ser preciso olhar para aquilo e achar ficar tão perplexo perante as imagens para sentir necessidade de perceber aquilo que está ali. Portanto, acho que numa época em que muita da arte produzida é efêmera, começar pelas instalações, isto não é arte efêmera porque tem o seu suporte físico, neste momento o físico já não é tão físico quanto isso, mas há uma pluralidade que não é muito vulgar hoje em dia em toda a arte que é produzida. Não queria alongar mais, porque os que estiveram em domingo foram muito alongaram-se muito. Eu digo isto porque tenho doença às minhas pernas. E só quero agradecer a Joaquim Garrido o ter-nos escolhido para fazer o trabalho, nem esperávamos outra coisa, e agora não quero que confundam informalidade com falta de seriedade, mas, como se diria em algumas circunstâncias, perdemos um mau engenheiro e ganhamos um mau fotógrafo. Não é o caso. Podemos perder um bom engenheiro para termos ganho um bom fotógrafo. Muito obrigado. Eu vou só, e até porque o Dr. Pinheiro tem doença à espera e estou a ver aqui mais algumas batas brancas e também para não atrasar isto, o que é que eu queria dizer? Primeiro, muito obrigado ao Garrido e muitos parabéns por este trabalho. Eu já vi, não vi todas as fotos, mas julgo que já tive a oportunidade de ver uma ou outra fotografia, e eu também não percebo nada de fotografia, mas acho que todos nós vamos olhar para aqui e vamos fazer a nossa leitura. A fotografia é um bocadinho como aos livros, cada um de nós vai fazer a sua leitura e vamos recordar seguramente períodos ou momentos que todos nós vivemos, ver coisas diferentes, como é que íamos conseguir fazer de maneira diferente, e não sabíamos rigorosamente nada disso. Lembro-me que nos primeiros dias não sabíamos se devíamos deixar vir as pessoas às consultas, se devíamos pôr acrílicos, se devíamos pôr fitas, se devíamos bloquear cadeiras, não havia a confirmação de que tínhamos equipamentos de proteção para poder vir trabalhar no dia a seguir. Agora toda a gente usa máscara, mas na altura nós usávamos 1000 máscaras por mês e depois começamos a usar 5000 máscaras por dia. Portanto, isto multiplicado por todos os hospitais do país e do mundo, na verdade, houve uma grande dificuldade destes equipamentos, e portanto foi a grande dificuldade que nós tivemos no início, foi a incerteza com que tínhamos que lidar. Eu ainda aqui há uma semana recordei um bocadinho isto, quando vinha para cá na terça-feira, supostamente a grande maioria das pessoas era feriado, e eu vinha um bocadinho para cá e não tinha trânsito nenhum no caminho, e até pensei que o Covid tinha voltado, mas não, era só grande parte das pessoas que não estavam a vir trabalhar. Portanto, a história começa precisamente por esta placa,
que era a placa que tinha grande impacto quando as pessoas chegavam aqui ao hospital, que era efetivamente a zona do nosso parque de estacionamento, que foi convertido no fundo para uma sala, entre aspas, de testes de Covid. Portanto, as pessoas chegavam de cá, estacionavam e fazia-se o devido teste. Tenho um fato, já tenho uma viseira, portanto isto era um cenário que se repetia no dia a dia, era um cenário que demorava minutos a fazer, portanto não era embora fosse um gesto simples, tinha algum tempo, tinha alguns requisitos e tinha sempre o cuidado de explicar ao enfermeiro qual era o meu papel nesta posição, eles falavam com os utentes aceitavam perfeitamente as internacionais, o que me deixou extremamente feliz e contente, digamos, ou seja, o trabalho que realmente tinha produzido foi analisado externamente e achar que tinha qualidade para ser, digamos, de alguma forma contemplado entre milhares e milhares de fotografias. Tudo, trocava as luvas, fazia uma série de atividades, portanto, toda esta segurança que estava aqui envolvente era, digamos assim, era um bocadinho aterrador.